Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula do curso online Java Linha a Linha, aqui do canal Carreiras em TI. Você é muito bem-vindo aqui nessa aula e a gente vai abordar aqui nesse conteúdo hoje um pouquinho mais da estrutura das variáveis ali presentes dentro do ambiente de desenvolvimento da linguagem de programação Java. Então, vem comigo para a gente aprender aqui mais um pouquinho. Bom, eu vou começar aqui esse conteúdo criando uma nova classe dentro de uma estrutura de projeto que eu tenho. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito no pacote, New Class. Dentro aqui desse wizard, desse criador aqui, eu vou fazer o seguinte: vou colocar o nome aqui da minha classe, então eu vou chamar ela de variáveis. Nesse caso, eu já tenho aqui dentro uma classe chamada variáveis, então vou chamar isso de variáveis 2. Dentro aqui do criador automático, eu vou habilitar esse item aqui, que é o public static void main string args. Esse elemento aqui de baixo, ele vai fazer com que o Java já crie esse método main para a gente, tá? Então, vou colocar ele aqui e vou apertar o finish. Você vai perceber aqui que a nossa classe ela foi criada, tá? Ela tem ali os elementos que são importantes e necessários para ela, já estabelecidos. Temos também nela ali o nosso método main, que já vem construído aqui para a gente. Então, vamos falar um pouquinho das variáveis, tá? Sempre comentando. Bom, variáveis no Java. A gente tem alguns tipos, né, que são os tipos mais utilizados. Então, uma variável inteira, né, que é um int, um número inteiro. Então, eu posso colocar um inteiro tanto positivo como um inteiro negativo. Vou colocar aqui o número 10. Posso criar uma variável de ponto flutuante, float, né, número de ponto flutuante. Nesse caso, 10,50. E daí eu preciso colocar o quê? Um Fzinho aqui, ó, do lado dele. Vou criar também um char, que vai ser um caractere. Nesse caso, a gente precisa utilizar aspas simples. Eu vou colocar uma letrinha D aqui. Posso criar uma string. No caso da string, uma string nome, eu vou colocar aspas duplas e escrever a string que eu quero. Então, aqui a gente tem uma diferença sensível, né, entre um caractere e entre uma string. Lembrando que a string não é um tipo de dado que a gente considera como um dado primitivo, né? Existe uma classe string que cria, né, esse conjunto, essa combinação, esse conjunto aqui de caracteres que a gente tem. A gente também tem o booleano, né? Boolean. Boolean é um verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro, true. Vou colocar assim, ó, letra minúscula, tá? True, certo? Então, esses são os tipos de dados que a gente tem que são mais utilizados dentro do Java, tá? A gente tem uma série de itens que a gente vai chamar de variáveis finais. Então, vamos lá. Variáveis finais, certo? Essas variáveis finais, elas têm uma característica importante. Então, eu vou comentar aqui isso. As variáveis
finais são imutáveis. O que significa isso, né? Quando você tem uma variável que ela é declarada como uma variável final, significa que ela não vai mudar, né? Ela é apenas para consulta, né? Então, somente para leitura. Como que eu declaro uma variável final? Eu vou utilizar a palavra reservada final, tipo da variável que eu quero utilizar, no caso, um int. Eu vou colocar aqui data, ó, dia, nascimento. Aí eu vou colocar o número 13, certo? Certo? Então, essa daqui é uma variável final, né? Como que a gente testa esse processo, né? O que será que acontece aqui? Vamos começar pelo primeiro exemplo, tá? Você tem ali o número inteiro, certo? Int número inteiro. Você pode falar que número inteiro, ele vai ser igual aqui, nesse caso, a 50, ok? Número inteiro é uma variável declarada ali em cima, eu estou alterando essa variável. A gente pode fazer o primeiro teste aqui, ó. System out print ln, e eu quero exibir esse número inteiro. Vamos exibir o número inteiro, certo? Essa primeira execução do número inteiro, ela vai executar esse número aqui da linha 5. Aqui eu vou comentar, tá? Vou salvar isso e vou executar o meu código. Então, ele exibiu aqui no console para gente o 10, que é o meu número inteiro. A partir desse momento aqui, ó, linha 18, eu estou alterando esse meu número inteiro, ok? Ele está sendo alterado, ele passa de 10 para 50. E eu vou exibir novamente na sequência o número inteiro alterado, né? Então, aqui, ó, nesse primeiro item, eu tenho o número inteiro como 10. Aqui, o número inteiro passa a ser 50, pois na linha 19 você está alterando o valor de uma variável, alterando o valor da variável, certo? Vamos testar isso. Ó, o número inteiro primeiro vem como 10, que é essa primeira execução da linha 17, e eu tenho os 50 aqui que vem na sequência, porque eu alterei. Então, esse primeiro conjunto de variáveis que a gente criou são variáveis comuns, né? Que não são variáveis finais. São variáveis que, no decorrer do processo, a gente pode mudar elas, né? O que não acontece com aquela variável final que eu criei na linha 14, que é essa daqui que a gente chamou de dia nascimento. Vamos exibir dia nascimento, ó. Vou comentar essas linhas para que elas não sejam executadas. Vamos deixar aqui guardado isso. Agora eu vou na sequência e vou chamar a variável dia nascimento. Então, system out print ln. Então, vou chamar a variável dia nascimento. Chamei a variável dia nascimento, salvei o meu código, executei ele. Você vai perceber que dia nascimento, ok, ele aparece aqui, apareceu no meu console, na minha saída do console, 13, né? Que é o dia nascimento. Agora, se você quiser alterar dia nascimento, da mesma forma que a gente fez a alteração naquele número inteiro, será que a gente consegue? Então vamos fazer um teste aqui, ó.
Dia nascimento igual a dia 5, certo? Você já vai perceber que a própria IDE ela já te dá um erro aqui, falando que isso não pode acontecer, né? Você não consegue alterar uma variável final, né? Então, ela é uma variável imutável. Você só consegue exibir, né? Então, normalmente a gente utiliza esse tipo de dado quando a gente precisa dessas informações que elas não vão mudar, né? Então, normalmente você não muda o dia do seu nascimento, né? Então, é variável imutável, variável que a gente não precisa mudar, tá? Então, temos esse primeiro conceito. Agora, como que a gente faz a exibição das variáveis assim, né, dessa forma, né? Exibição das variáveis. A exibição das variáveis, ela acontece quando você coloca elas dentro de uma caixa de saída. Então a gente tem o print ln. O ln significa que eu estou fazendo um print e pulando linhas. Como eu já tenho um conjunto de variáveis declaradas aqui, eu posso, por exemplo, concatenar essas variáveis. Então eu posso pegar a variável nome, eu posso somar ela com é, número inteiro. Número inteiro, entre vírgula. Esse processo é um processo de concatenação de variáveis. Então ele vai colocar uma junto da outra, certo? Diego juntinho aqui 10. Você poderia ter outras variáveis nesse processo. Vamos comentar aqui esse código aqui de exibição. E vamos pensar que você colocou strings para o nó. Vamos pensar aqui. Endereço, string endereço, string cidade e uma string estado. Ok? Vou inicializar essas variáveis com um valor. Então, Avenida Paulista, cidade São Paulo, estado SP. O momento da exibição dessas variáveis, tá? Então vamos juntar, né? Trabalhar essa exibição. System out print ln. Posso concatenar todas elas, então eu coloco endereço mais cidade mais estado, certo? Quando você faz isso, você vai juntar essas informações, porque você percebe que no console ele coloca as informações para a gente, mas só que daqui apareceu uma relação um pouco estranha, né? Porque São Paulo, SP, Avenida Paulista, eles estão colados aqui. Você pode concatenar aqui também um espaço em branco, né? Então, fiz uma aspas duplas com um espacinho, coloquei mais um mais aqui, ó. Estou concatenando um espaço. Um espaço que eu quero entre esses elementos. Então, um outro mais aqui. Coloquei aqui, ó. Concatenei. Agora, a exibição dessa estrutura, ela vem separada. Você pode separar de outras formas também. Quero colocar um tracinho aqui. Vou colocar um tracinho. Então, eu vou formatando a construção daquilo que eu quero exibir, né? São Paulo, SP. Né? É uma forma de você trabalhar
isso daí. Quando você faz essa operação com números, né, você tem a soma deles, então é diferente, né? Se eu colocar um system out println aqui e pegar as minhas variáveis número inteiro e somar com o número inteiro, ok? O que vai acontecer? Existe uma operação matemática que acontece aqui por trás. Ele soma um número com o outro, né? Então, a gente tem duas situações diferentes. Nessa primeira, eu estou trabalhando a exibição, né? Porque quando você soma ali, quando você está utilizando o símbolo de mais, você está fazendo uma concatenação. Aqui também é uma exibição, mas só que o que está acontecendo quando você coloca essas duas variáveis, número inteiro e número inteiro, ele está somando essas informações. Ele está somando esses itens, tá? Então, essa daqui é uma forma da gente trabalhar com as variáveis e também exibir essas variáveis. Existem outras coisas para se falar sobre variáveis? Sim, existem. Então, vamos criar aqui mais uma classe limpa. Vou chamar de variáveis 3. Vou exibir aqui public static void main string args. Eu quero que ele já venha automático. Ok. O que eu posso também fazer com as variáveis? Eu posso fazer uma declaração de múltiplas variáveis. Múltiplas variáveis. A declaração de múltiplas variáveis é quando você tem tipos da mesma categoria e você quer declarar todos eles juntos, fazendo a questão da tipagem apenas uma única vez. Então eu coloco int, coloco a igual a 10, eu ponho vírgula, b igual a 50, vírgula, c igual a 100, ponto e vírgula. Então, eu estou declarando três variáveis do tipo inteiro e estou declarando tudo na mesma linha, aproveitando a tipagem. Você soma elas tranquilamente, ó. System, 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 out, ln. Aí você vai somar A mais B mais C. Ok? É uma forma também que você tem para poder declarar, né, essas variáveis, tá? É uma forma interessante porque você escreve menos, coloca tudo na mesma linha, mas também pode dificultar a leitura do teu código. Então, quando você for fazer isso, pense, né, a situação na qual você vai declarar todas essas variáveis aí na mesma linha, né? Vocês perceberam que eu declarei aqui variáveis utilizando uma letra, né? A, B, C. Essas variáveis aí, elas não são muito boas, né? Acho que a forma que eu nomeei elas aqui não é uma forma muito boa, porque uma pessoa que olha para esse código, principalmente se ele não tiver comentado e se a gente não tiver explicando o que são essas variáveis A, B e C, não faz sentido nenhum, né? Serve aqui num contexto onde a gente está trabalhando a aprendizagem desse conteúdo para a gente ter uma escrita mais rápida, né? Mas essas variáveis elas não significam nada. O correto é você, ao declarar variáveis, pensar numa questão de identificadores delas, né?
identificadores de variáveis. Então, declarar uma variável int minutos por hora, daí eu colocar aqui, ó, 60, é bom. E você lê o nome dessa variável, você entende o que ela é. Isso é bom. Mas você colocar uma variável que ela vai se chamar m e você colocar 60 aqui, já isso não é tão fácil de entender, né? Então tome muito cuidado na hora que você for nomear as suas variáveis, né? Você pode utilizar padrões, né? Padrões para poder nomear. Então, quando eu crio uma variável e utilizo assim, ó, uma palavra e vou escrever outra palavra, eu faço uma letra maiúscula, né? Então, estou utilizando um padrão, que é o padrão Camel Case, tá? Eu posso utilizar esse padrão e posso utilizar também outros padrões, né? Então, vou criar um double, um outro tipo de variável, e vou utilizar o padrão palavra underline outra. Esse já é um padrão que a gente chama padrão de snake case. Posso utilizar um outro padrão. Vou pôr aqui uma string, tá? Um outro padrão. Estou fazendo variados assim para a gente ir decorando essa questão da tipagem, da declaração das variáveis. Posso utilizar o padrão Pascal Case, então palavra outra, onde eu começo com a letra maiúscula. Eu normalmente gosto desse padrão aqui para utilizá-lo em nome de classes, tá? Então, porque o nome de uma classe você sempre vai começar com letra maiúscula. Posso utilizar também um outro padrão. Vamos ver se ele vai funcionar bem aqui. Palavra, hífen, outra. Esse aqui é um padrão chamado Quebec Case, mas só que ele não funciona aqui no Java. Então, por padrão, a gente vai utilizar esses aqui, ó. O primeiro, Camel Case, Snake Case, acho que é assim que se escreve, ou padrão Pascal Case, tá? Backcase, não, a gente não consegue utilizar aqui. Mas outras linguagens aí elas dão suporte, tá? Dentro do Java você também vai encontrar outros tipos, né, de variáveis, que são tipos que você pode utilizar em diversos contextos. Eu vou criar uma nova classe só para a gente documentar aqui esses tipos, né? Então eu vou chamar ela de tipos tipos, eu vou chamar de tipos de dados, tá? Tipos de dados. Então, dados que a gente já conhece, você já sabe que você tem o int, que é um inteiro. Você tem, eu não vou inicializar, né? O inteiro, vamos inicializar aqui, ó. As informações dentro dele, ó. 10. Eu tenho o float, é um ponto flutuante, que vai ser 10.5. Tem um double, que a gente viu, ponto flutuante 2, 20.5.
Temos string também, é um texto. A gente coloca sempre ele entre aspas. Tem a possibilidade de trabalhar o caractere, que é o char, letra. Aqui eu ponho em aspas simples, letra D. Ok? E vou ter outros itens também. Eu posso criar um byte. Aqui eu vou ter. Eu consigo armazenar números inteiros que eles vão de menos 128 a 127. Então, menos 128 eu vou colocar aqui. Então, a variação disso é de menos 128 a 127. É o que você consegue armazenar aqui dentro de bytes. Você consegue também utilizar um tipo de dado chamado short. Né? Vou chamar ele de C aqui. Eu vou colocar nele o número máximo que cabe nele é 32.767. Então, esse é o número máximo que a gente consegue colocar dentro dele, ó. Dessa forma. Tanto negativo quanto positivo. Então, ele cabe 2 bytes de informação. Além do int, eu posso pôr um long, né? Dentro desse long, eu posso pôr um número maior, um número inteiro maior. Mas existe uma limitação. Então, a diferença que vai ter de eu utilizar, por exemplo, esse long, ou utilizar, por exemplo, um int, vai ser a quantidade de informação que cabe dentro dele, tá? Como que você coloca essas informações. Então, fora aqueles que a gente já viu, a gente também tem o booleano, né, que vocês já conhecem, boolean, que daí o boolean ele vai ser true ou false. São essas possibilidades, né? Então, o que a gente usa mais dentro da programação é sempre número inteiro, número de ponto flutuante, double, string utiliza bastante. Dependendo da otimização que você quer fazer dentro do sistema, você pode trabalhar ali com um valor de dado maior. Mas, por exemplo, double e float são números inteiros, são números de ponto flutuante que a gente pode utilizar em vários contextos. A diferença entre um e outro está na quantidade de informações que cabe dentro deles, tá? Você pode também, se você quiser, utilizar também esses dados para fazer uma anotação científica. Então, por exemplo, números científicos ou números complexos também, né? Você pode ter aqui um float, vou chamar ele de F1, e vou colocar um 35E3F, né? Porque aqui é float. Um número diferente, né? Double. F2. Vou colocar aqui 12E4. 4. Esse aqui é um B, tá? É um número científico, né? Um número utilizado aí em conceitos aí de operações matemáticas aí bem mais complexas daquilo que a gente está trabalhando, tá? Então, esses são os principais tipos de dados que você precisa conhecer e que você precisa utilizar quando você programa Java, né? Então, esses tipos primitivos que a gente fala, tipos de dados primitivos, eles já são definidos pelo Java, né? Eles não são criados ali pelo programador, exceto a string, que
por trás da string tem uma classe, né? Tanto que você percebe aqui que na nossa linha 7, ela fica até numa cor diferente, ó. Então, se eu clicar aqui com uma tecla de atalho no meu teclado, no caso aqui é Apple, né? Estou clicando aqui no Ctrl e eu clicar aqui, ó, eu venho para a classe de string, que é uma classe que foi desenvolvida aí para dar conta, né, de nos portar esses caracteres e as palavras que a gente coloca ali dentro. Então essa classe aqui, ó, ela pertence à estrutura do Java. Então ela é da Oracle, ó. Então foi criada em 94, tem aí as suas atualizações e ela que nos dá possibilidade de criar, né, e de trabalhar com isso daqui. Perceba que só ela vai dar essa possibilidade de eu abrir a classe, as outras não, né? Então, é basicamente isso, tá? Esses são os tipos de dados que a gente tem e que podem ser utilizados. Agora, o que eu quero apresentar para vocês? Eu quero apresentar o que a gente chama de cast de tipo. Então, eu vou criar uma classe para fazer esse cast. Então, vamos lá. Cast tipo. Finish. O que é um cast de tipo? Então, imagina a seguinte situação, né? Eu vou chamar aqui um cast para poder fazer o seguinte: converter um tipo menor de dado, um tipo menor para um maior. Exemplo, né? Eu posso sair de um byte e posso ir para um short. Eu posso sair de um short e ir para um char. Eu posso sair de um char e ir para um int. Posso sair de um int e ir para um long, que é maior que o int. Eu posso sair de um long e ir para um float. Posso sair de um float e ir para um double. Então, basicamente, você está convertendo um tipo menor para uma estrutura aí maior. A gente pode fazer também o processo inverso, né? Converter para menor. Então, eu posso ir de double, eu posso ir para float, eu posso ir para long, eu posso ir para o int, eu posso ir para o char, eu posso ir para o short, eu posso ir para o byte, certo? Então, são esses tipos de conversão de dados. Quando a gente tenta converter aí do menor para o maior, que é basicamente o que está acontecendo aqui, ó, do menor para o maior, e aqui é do maior para o menor, a gente consegue fazer isso de uma forma muito simples, tá? Então, imagina, primeiro caso, tá? Então, vamos sair daqui do menor para o maior. Esse cast aqui de tipo, tá? Então, do menor para o maior. Imagina o seguinte, você tem um int, meu número. Vou colocar esse int como sendo o número 9, tá? Um número inteiro 9. Se você exibir isso daqui, vai aparecer apenas o 9. Mas se você converter essa informação aqui para um double, por exemplo, que é um maior, você não precisa necessariamente ir nessa sequência, porque eu já estou pulando de int para double, tá? Não tem problema, você não precisa passar pelo long, depois pelo float, para chegar no double. Meu número
ponto flutuante. Aí, o que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou colocar uma atribuição de variável. Então, a minha variável inteira, ela está sendo atribuída a uma outra variável, que é o meu número de ponto flutuante, que ele tem um tipo diferente, né? Tanto que se você for exibir, ó, system, alt, print, print, ln. Se você for exibir isso, um número de ponto flutuante, essa informação, você vai perceber que o quê? Meu número ponto flutuante, ele foi alimentado com que informação? Eu coloquei o meu número lá dentro, né? Vamos ver qual que é o erro que ele está apresentando para mim. Errinho de sintaxe. System, alt, system. Ah, eu esqueci de criar o nosso public static void main, né? Então, não consigo exibir esse método. Então, public static void main string args. Okay? Vou colocar as nossas variáveis aqui dentro para que eu consiga agora sim utilizar a exibição ali, né? Senão ela não vai funcionar. Então, system alt int ln. Lembrando que o ln ele serve para você pular uma linha. Se você for exibir aqui, ó, o número de ponto flutuante, o que ele vai trazer de informação para a gente? Lembrando, dentro desse número de ponto flutuante, eu estou colocando um número inteiro que é simplesmente o 9. Se você faz essa conversão aqui para ele vai colocar aqui o 9 como 9.0, né? 9.0, porque ele converteu automaticamente esse tipo. Quando você precisa fazer o processo inverso, porque esse processo que a gente está fazendo aqui, ó, que é o primeiro, é do menor para o maior, tá? Agora, quando você tenta fazer ao contrário, então eu quero sair de uma conversão de um tipo maior para um menor, às vezes dentro da estrutura daquilo que você está programando, é necessário sair ali de uma relação numérica maior para ir para um número menor, para facilitar algum cálculo, para você exibir algum tipo de dado. Você precisa converter essa informação. Então, imagina que você tem o primeiro aqui, ó, double. Vou pôr um float para a gente fazer uma variação, ó, float. E vou colocar aqui um salário. Esse salário é 1.259, certo? É essa informação que eu tenho aqui dentro, ó. Declarei aqui o salário. Preciso converter ele para o inteiro, né? Ah, salário 2, tá? Como que eu converto o salário que está ali em cima para colocar aqui dentro? Eu preciso fazer esse casting, que é transformar esse valor maior em um menor. Então, eu vou utilizar tipo de conversão aqui, ó. Vou trazer salário. Quero converter para int essa informação.
Eu tenho que utilizar essa sintaxe aqui, ó. É, dentro da variável, eu preciso. Como que é que eu estou convertendo aqui essa informação? Vamos exibir isso daqui, ó. System out print ln. Agora eu quero exibir o que? Salário 2. Ok? Vou salvar e vou exibir. Então ele veio aqui para mim, ó, 1, né? Porque ele transformou esse número, que é um número de ponto flutuante, em apenas um número inteiro, né? Se você for exibir apenas aqui, ó, salário, vou exibir salário, vou exibir a variável de cima, ó, ele veio o número ali, mas vou exibir o salário 2, que foi o valor convertido, ele converte os valores para a gente, né? Então, ele está utilizando esse processo de converter as informações, tá? Então, essa é uma forma que a gente utiliza para poder fazer esse downcast, upcast, né? Então, eu estou convertendo um número maior para um número menor. Um outro processo que a gente vai vivenciar muito dentro desse universo aqui do desenvolvimento é você utilizar uma forma de você converter também uma string, uma manipulação de uma string, e converter ela, por exemplo, para um número. Porque muitas vezes você recebe uma informação que ela vem de uma caixa onde o usuário imputa ali dados, e muitas vezes isso dali vem no formato de string para a gente. Ou essa informação está no banco de dados, você está resgatando essa informação e você precisa fazer um cálculo com isso, né? Então é necessário fazer a conversão desse valor, desse tipo de dado, para converter ele num tipo de dado numérico para que a operação possa acontecer. Porque a gente sabe, né, o seguinte. Vou criar uma nova classe aqui, ó. Você sabe, ó, estando variáveis, o nome da minha classe. Novamente eu criei sem o método main, né? Então, public static void main string args, ok? Public static void main string args. Se eu criar uma string, colocar aqui, eu vou chamar essa string de número. Vou colocar um número entre aspas aqui dentro, o número 10. Então, esse daqui é o número A, tá? Essa outra string aqui, eu tenho o número B, que é o número 50. São números, né? Mas só que eles estão com uma tipagem, que é uma tipagem de string para o programa. Se você fizer o seguinte, ó, system out print ln e for colocar A mais B, então número A mais o número B, o que vai acontecer nessa situação? Ele está lidando aqui com string, então ele vai concatenar essas informações. Em vez de exibir o resultado para mim, que é o resultado é, 60, ele vai juntar 10 com 50 aqui, vai ficar 1050. Então ele concatenou, eu não consigo fazer uma operação com isso. Eu vou precisar utilizar alguns métodos que a gente vai ver nas nossas próximas aulas para poder converter essas informações, manipular essas strings. Esses números aqui, eles precisariam ser números inteiros, né? Então, no caso aqui, se isso fosse um número inteiro, ou até mesmo um long, ó, vamos utilizar o long aqui. Ele não precisaria ter as aspas aqui. Salvo essa informação.
posso exibir, agora sim existe a soma, né? Então, são elementos que a gente precisa conhecer, a gente precisa tratar e entender eles, né, quando acontece aqui uma inserção de dados dentro da tua estrutura de código, dentro do teu programa. Então, você precisa ficar atento, né, dentro do teu algoritmo, qual que é o tipo de dado que você está tratando, qual que é o tipo de dado dessa variável, qual que é as operações que eu consigo fazer com ela, como que eu vou exibir isso daí para o meu usuário, qual que é a melhor forma, qual que é o formato que uma determinada informação precisa sair num relatório, numa exibição de tela. Então, são informações que a gente precisa ficar atento. O que eu recomendo para vocês agora como tarefa de estudo? Pratica isso, tenta reproduzir, voltar esse vídeo, reproduzir aqui os exemplos que a gente executou aqui. E teste com outras informações. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí na próxima. Até mais.